Boa noite, nós estamos com Ivan Santana, piloto, escritor, autor de vários livros sobre acidentes na aviação. Esse avião era um modelo Avro, modelo RJ-85, fabricado no Reino Unido pela empresa British Aerospace. Ele tinha 17 anos e 8 meses de uso, pertencia à Lamia, que é uma empresa de origem venezuelana, mas que atuava na Bolívia desde 2015. A empresa informou que esse era o único avião da frota. O piloto Miguel Quiroga, de 36 anos, era também o dono da empresa. As autoridades bolivianas informaram que a manutenção e toda a documentação desse avião estavam em dia. Bem, a gente está vendo que o avião tinha 4 motores montados sob as asas, capacidade máxima de 112 passageiros, tinha 2 caixas pretas que foram encontradas hoje à tarde e também tinha autonomia de até 2.900 quilômetros. Ivan, considerando que a distância entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín é de aproximadamente 3.000 quilômetros, esse tipo de avião era adequado para fazer essa viagem? Não, totalmente inadequado. Se ele tem autonomia de aproximadamente 3.000 quilômetros e o voo tem aproximadamente 3.000 quilômetros, ele não tem nenhuma margem de erro. Agora, esse avião era muito utilizado por times de futebol. A Chapecoense pagou cerca de R$500 mil para fretar o avião para fazer o voo até Medellín. Já tinha sido utilizado antes pelo time catarinense e, como a gente vê aqui nas imagens, até a seleção argentina também utilizou o avião em novembro, quando participou do jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Brasil em Belo Horizonte. Agora, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, explicou o motivo por que negou a Lamia a autorização para viajar diretamente do Brasil até a Colômbia. Explicou que isso foi por conta de regras brasileiras, o Código Brasileiro Aeronáutico, e também por regras internacionais, como a Convenção de Chicago. Diz que esse tipo de viagem fretada só pode ser feita por aviões ou brasileiros ou colombianos. É isso mesmo? É isso mesmo. O avião tem que pertencer ao país de origem do voo ou ao país de destino. Senão fica o país onde a aeronave é matriculada, fica sem responsabilidade a ser apurada. Então o avião tem que ser do país de origem ou do país de destino. Agora, Ivan, a gente agora vai tentar entender o que aconteceu com esse avião. Todo voo, no início, o piloto tem que indicar um aeroporto alternativo, caso seja impossível pousar no aeroporto de destino, isso por lei. E, além disso, tem que ter 30 minutos de voo a mais previstos por uma eventualidade, né? A gente sabe também que o voo decolou de Santa Cruz de la Sierra às 8 horas e 13 minutos da noite, horário de Brasília. Essas imagens que a gente está vendo aqui do Serviço de Acompanhamento de Voos Flight Radar 24 mostram a aproximação do avião já ao Aeroporto Internacional de Medellín. Ele faz círculos, como a gente vê, ele dá 2 voltas no sentido anti-horário e pouco antes de 1 da manhã, o piloto avisou a torre de controle que tinha sofrido uma pane elétrica. A velocidade desse avião, também pelos últimos registros, caiu à metade já quando desapareceu do radar. O que você percebe dessas imagens, dessas informações de estranho que possa ajudar a explicar o que aconteceu? Conversando hoje com vários pilotos experientes de companhias europeias com os quais eu tenho contato, eles dizem o seguinte, que se o avião já estava com um voo crítico, ele não podia ficar dando voltas. E quando ele acusa a pane elétrica, é porque ele já está perdendo a potência, que ele está acontecendo com o avião uma pane seca, que eles chamam também de flame out, é quando os motores começam a se apagar. Aí é claro que sem motor não tem energia. Agora, as agências de notícias estão informando que no momento do acidente, um outro avião da companhia Viva Colômbia pediu prioridade para pousar nesse aeroporto. Isso pode ter, de alguma forma, contribuído para o acidente? Pode, ele não, se o outro pediu prioridade e ele não pediu prioridade, quer dizer, quem pede a prioridade, primeiro tem a prioridade. Se ele nem pediu, é aquela história de ter feito um voo crítico com capacidade de voar 3 horas para um voo de apenas 3 horas. Então, ele disse que estava com a pane elétrica, tudo, ele... Segundo os pilotos com os quais eu conversei, ele errou. Tudo indica que ele errou. Não posso afirmar com certeza, porque nós estamos no dia do acidente, mas tudo indica que errou. As informações da meteorologia mostram que às 10 da noite, horário local, 1 da manhã, horário de Brasília, caía uma chuva não muito forte nas proximidades do Aeroporto Internacional de Medellín. As condições de visibilidade eram boas, aproximadamente 10 quilômetros, ventos fracos,
a direção do vento era indeterminada. Mais cedo, a gente recebeu a informação de que, no momento do acidente, tinha caído uma chuva muito forte. Vamos ver as imagens do satélite. A gente vê que não há qualquer indicação de uma tempestade. Você acha que as condições meteorológicas podem ter contribuído com esse desastre? Podem ter contribuído na medida que o piloto fez um plano de voo muito curto, tinha que dar tudo certo. Pode ter contribuído no meio do caminho, desviar um pouco, mas no aeroporto as condições eram boas de pouso. Agora vamos ver as fotos dos destroços. Aqui à nossa esquerda, o avião da Laminha inteiro e ali os destroços no local do acidente. O que revelam essas imagens? As imagens mostram que o avião, apesar de bastante destruído, ele ainda teve alguns pedaços que ficaram mais ou menos inteiros, o que explica que tanto assim que houve sobrevivente. Isso é, por sinal, isso explica a baixa velocidade que o avião bateu, provavelmente porque o piloto tentou evitar a queda quando ele viu o terreno. Essa imagem mostra claramente que o avião bateu de chapa no chão. Agora, mais cedo a gente recebeu algumas informações de que pouco antes desse momento o piloto teria despejado combustível numa tentativa final. O senhor acredita que isso realmente aconteceu? Não, eu tenho certeza de que não aconteceu, porque o avião só despeja combustível na hora da saída. Quando ele tem uma pane, ele tem que retornar com um avião muito pesado, ele tem que despejar combustível. Na hora da chegada, ainda mais num voo crítico como aquele, não faz o menor sentido um piloto jogar combustível fora se ele está sem combustível. Aqui à tarde, hoje à tarde, as equipes de resgate localizaram as duas caixas pretas. O que elas vão revelar sobre esse acidente? Uma delas vai revelar tudo que foi falado na meia hora que precedeu o acidente e a outra vai revelar tudo o que aconteceu ao longo de todo o voo, todos os comandos efetuados pelos pilotos. Agora, diante de tudo isso que a gente viu aqui, diante dessas situações, qual é para você a hipótese mais provável sobre as causas desse acidente? A hipótese mais provável, segundo conversa que eu tive com vários pilotos hoje, pilotos da Europa, com os quais eu me correspondo e converso, é que o avião caiu porque o plano de voo dele era muito apertado, ele caiu por falta de combustível. Ele caiu o que eles chamam de pane seca, falta de combustível. Ele tinha uma distância a percorrer maior do que a autonomia do avião. Exatamente. Essa é a hipótese mais provável. Mais provável. Boa noite. Como vimos na reportagem da Lília Teles, muitas informações surgiram nas últimas horas sobre o acidente com o avião da Chapecoense. Todas essas informações reforçam a hipótese levantada ontem aqui pelo Ivan Santana de que o acidente ocorreu provavelmente por conta de uma pane seca, falta de combustível. Esse avião saiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para Medellín. Essa viagem dura 4 horas e meia, a capacidade do avião é de 4 horas e meia. Mas quando ele se aproximou do aeroporto internacional de Medellín, ele já tinha feito 4 horas e 15. É um tempo muito apertado, né? Muito apertado. Se o avião pode voar no máximo 4 horas e meia, e ele está calculando que vai demorar 4 horas e 15, ele só tem 15 minutos de folga. Isso é muito apertado, se houver qualquer problema, qualquer incidente no meio do caminho, ele não vai conseguir chegar a tempo das 4 horas e meia. Informações divulgadas nas agências, com uma entrevista com integrantes da empresa, Laminha, informaram que o correto seria ter feito uma escala em Cobija, no norte da Bolívia, ou então aqui em Bogotá, para garantir essa viagem completa. Isso não foi feito. É provável que ele tenha colocado no plano de voo uma escala em Cobija para que o plano de voo fosse viável. E é possível também que, ao passar por Cobija, ele tenha chegado à conclusão de que daria para chegar em Medellín e continuar a viagem. Nesse caso, teria sido um erro não parar. Claro, se ele tivesse parado em Cobija, não teria acidente, nós não estaríamos conversando sobre isso aqui. Agora, a viagem continua e apareceram surpresas no caminho. Foram aparecendo problemas que agravaram a situação. A gente vê aqui no mapa que, chegando o avião da Laminha perto de Medellín, outros 3 aviões também estavam se aproximando. 2 que passavam aqui, que vinham de Bogotá, e um terceiro que não tinha destino de Medellín, mas que tinha um problema, um suposto vazamento de combustível, que pediu prioridade para pousar. Problema sério para o piloto da Laminha. Ele deveria, nesse momento aqui, quando tem 2 outros aviões chegando e mais um outro chegando em emergência, ele devia ter insistido em ser o primeiro, dando emergência de combustível para que fosse autorizado a ser o primeiro, ou pelo menos o segundo, na frente do Latam e do Avianca. Então vamos ver o que aconteceu.
Vamos ver. Vamos ouvir, na verdade, porque nesse momento o comandante do avião da LAMIA conversa com a torre de controle em Medellín. Vamos ouvir o que ele disse. Ivan, o piloto relatou o problema de combustível, a torre deu para ele 7 minutos. Ele foi capaz de relatar o problema exato que ele tinha? Não, tanto que ela está calma. Ela está dizendo que ele vai se aproximadamente 7 minutos, ele vai fazer a aproximação. No entanto, se ele tivesse sido mais incisivo, eu preciso chegar logo, ela não teria respondido com tanta tranquilidade. Agora, a gente teve acesso à carta de pouso desse avião, a gente vê à nossa direita, ela tem, ali você pode ver uma espécie de círculo, né, uma órbita, que coincide com o movimento feito de fato pelo avião, de acordo com o site Flight Radar 24, que acompanha os voos através do sinal do GPS. Esse é o movimento que o avião da LAMIA fez ao se aproximar de Medellín. Essa carta, ela deve ser obedecida à risca? Ela deve ser obedecida porque essa carta é feita em função das montanhas que existem ao lado do aeroporto, ou de edifícios, ou de acidentes geográficos. Cada aeroporto tem a sua carta. Então, em Medellín, tem que fazer essa curva, essa órbita, antes de ir para o toque na pista de pouso. Quanto tempo leva uma volta dessa? De 4 a 5 minutos. É muito tempo, né? É muito tempo para um avião que só tinha 15 minutos de sobra desde lá, quando saiu de Santa Cruz de la Sierra. Agora vamos olhar uma imagem em 3 dimensões que mostra aqui, Ivan, como um avião da LAMIA, com pouco combustível, numa situação muito tensa, fica dando voltas em espiral, cada volta de 4 minutos. Ele volta a conversar com a torre de controle. Vamos ouvir. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo, efectuando la aproximación y adicional están efectuando la revisión de pista. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima India? Estamos en una emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez por su final. Ivan, uma emergência de combustível, o piloto diz que precisa o trajeto final. O que ele quer dizer exatamente? Ele quer dizer que ele está desesperado. Ele precisa ser liberado imediatamente para a cabeceira da pista para pousar, senão ele vai cair antes da cabeceira da pista. Quais são os sinais nesse momento? O avião começa a falhar? Os instrumentos de gasolina já estão marcando 0, os motores começam a apagar, eles apagam 1 a 1, chama-se flame out em aviação, ele está perdendo o combustível, ele tem que ir para a pista de qualquer maneira planando. Agora, parece que nesse momento a torre de controle entende a dimensão do problema. Vamos ouvir mais uma conversa entre o piloto e a torre. Capitán, usted tiene 210, necesito bajarlo de nivel, tendría que mantener girar por su derecha para iniciar su descenso. Negativo, señorita, estamos ya iniciando el descenso y estamos sobre el localizador. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre respirable, lluvia sobre las personas, Mamá India de 933, bomberos alertados. Que momento é esse? Nesse momento, quando ele fala negativo, ela percebe que aqueles procedimentos que ela estava fazendo eram procedimentos que não iam resultar em nada, o avião não ia ter tempo. Quando ele fala negativo, é a primeira vez que ele é incisivo desde que começou o problema. Aí ela fala que vai liberar a pista, os bombeiros que estavam limpando a pista de combustível do outro avião, saíram da pista e já dá uma direção para ir direto para a pista. Agora vamos ouvir então mais um áudio que mostra esse momento dramático do voo. A 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud Lima India. 9.000 pies, señorita. Vectores, vectores. Se está a 8,2 millas de la pista. Nesse áudio, nessa conversa, a gente vê que ele pede ajuda, a torre quer saber a localização exata do avião, ele não consegue comunicar, ele está pilotando, está planando, será? Nesse momento ele já está desesperado, ela ainda está assustada, mas não totalmente desesperada. Ele está desesperado, tanto que ele responde Jesus. Quer dizer, quando ele fala Jesus, é porque ele já viu que o avião vai bater. Numa entrevista na Colômbia, a comissária de bordo, a aeromoça Ximena Soares, disse que cerca de 1 minuto antes do impacto da batida, todas as luzes do avião se apagaram.
falha elétrica, é isso? O que significa exatamente uma falha elétrica? Quando a luz se apagar, quer dizer que o avião perdeu energia. Perdeu energia porque ele não tem mais motor. Sem motor não tem eletricidade, sem eletricidade apaga-se as luzes. Nesse momento o avião já está com os 4 motores apagados. E o impacto, de acordo com imagens que recebemos, vejam, imagens feitas provavelmente de um helicóptero, mostram que o avião bateu primeiro aqui nesse ponto num morro, uma parte do avião ficou nesse lugar. O resto do avião parece que seguiu um movimento ladeira abaixo, atravessando, batendo em árvores, né? E os destroços ficaram todos depositados de forma muito próxima. O que mostra essa imagem? Olha, a batida da asa é benéfica para a queda, porque diminui muito a velocidade da queda. Essas árvores também ajudam a frear a queda. O problema é que o avião se espatifou todo. Se ele não tivesse se espatifado, ele tivesse cortado as árvores e chegado mais ou menos inteiro, teria sobrevivido mais gente. Mas essa descida em tobogã que ele fez minimizou a queda, tanto que os corpos não foram muito deteriorados, estavam quase inteiros e houve sobreviventes. E justamente como é que foi possível que houvesse sobreviventes nesse acidente? Justamente porque a asa bateu, o avião veio batendo nas árvores, foi diminuindo a velocidade, quebrando a inércia. Como um carro de Fórmula 1 quando vai batendo em barreiras assim e vai parando.